Agora, Cássio, a gente vai trazer essa tela que é a tela mais importante, tá, da noite. Uma tela que a gente traz a classificação do campeonato, tá? O número de vitórias e o saldo de cada time. Tem que fazer uma rápida correção aqui nesse saldo. Peço que você que está, Cássio, aí com a tela. O saldo do Ceará, se não me engano, do Santos é -8, né? -8. Tá -4 aqui. Os demais estão corretos, tá? O do Vitória é quanto? Tá -18. -18, né? Pronto. Fizemos um ajuste aqui. Precisava só ter corrigido o saldo. O resto está correto. Então, vindo para essa tela agora, Cássio, a gente apresenta aqui a classificação do 15º ao 18º. Tá? O 15º Santos, 44 pontos. 14º Santos, 44 pontos. 15º Ceará, 43 pontos. 16º Fortaleza, 43 pontos. E aí na zona de rebaixamento, Vitória 42, Inter 41. A gente tem aqui o número de vitórias, tá? Santos, Ceará e Vitória com 11. Vitória e Inter com 10. O que é que significa isso? Basicamente, se houver um empate, tirando o empate aqui em 43 pontos entre Vitória e Fortaleza, se houver qualquer outro empate aqui em cima, eles vão estar empatados em vitórias. E aí tudo vai para o saldo. Tá? E no saldo a gente tem um Ceará com um trunfo na manga poderoso, que é -4, Santos -8. E aqui, de forma mais aproximada, o Fortaleza com -13, o Inter com -15 e o Vitória com -18. Importantíssimo, Cássio. Esse -15 aí, há 2 rodadas era -8. Não, que... A impressão que eu tenho é assim que quando os caras estão perdendo o jogo, esses últimos jogos do Internacional, clube em má fase tem isso. Mas é como se, tá ligado? Assim, largou. É. E acaba. E isso é irracional. Porque você precisa. Não, meu irmão, veja, o jogo do São Paulo hoje tava 3-0. Um gol. Um. Perdeu o jogo. Mas em vez de ser 3, fosse 3-1. Faria uma diferença Muito grande. Muito gigantesca. grande. Gigantesca na última rodada. E assim, não é possível que. Claro, pode ter tentado. Eu tô dizendo que o Internacional não tentou, não. Pode ter tentado. Mas assim, a impressão é que o time vem largando os jogos quando o placar diz, ó, 2-0 acabou. Aí... Então, Cássio, vamos explicar isso agora, tá? Vamos explicar isso agora. Deixa eu primeiro trazer a atualização da UFMG sobre o risco de rebaixamento, tá? Inter, 81,8. Vitória, 66,7. Fortaleza, que já foi 95, cai para 38,5. Ceará, 10 e Santos, 2,8. Importante a gente trazer aqui uma informação, Cássio. Quando dá 10 da noite, os matemáticos da UFMG batem o crachá e largam e não abrem para ninguém. Nem na rodada que define o campeonato, a rodada que definiu o campeão, às 10 da noite, eles atualizam todos os jogos que começaram às 8 e vão para casa. E se for home office, desliga o computador. Não fazem assim o menor sacrifício para atualizar. Eu estou dizendo isso porque esses 10% do Ceará foram calculados sem a derrota para o Flamengo, tá? Então, bora dar uma moralzinha pro velho professor Tristão Garcia. Esse dorme tarde. Guerreiro do Infobola, dorme tarde. matemático da velha guarda, atualizado, certo? Obviamente a gente botou o FMG na tela porque a gente vai acompanhando por uma questão de padronização sempre a UFMG, mas ela não... eu prefiro os cálculos dela também. Mas começando, Esporte Juventude, 100%. Internacional, tá quanto aí? 81,8. Porque tá aqui, desculpa, eu vi 78%. No caso dele, o único jogo que tá faltando é justamente o da Botafogo e Cruzeiro. Isso, aqui o Ceará já tá com 37 partidas. Internacional, 78%.
Ele enxerga o Fortaleza com a chance maior do que a do Vitória ainda, tá? Apesar da classificação. Porque é o jogo fora de casa, né? Fortaleza, e tem várias nuances. É aí, porque e ainda justamente que a eles matemática estão- seja uma ciência isso. exata, mas o chance de gol pesa muito mais. O chance de gol, eu vou até abrir aqui para ver se colocaram também. Mas primeiro deixa eu terminar aqui do Infobola, Fred. 52% para o Fortaleza, 50% para o Vitória, basicamente joga a moeda aí, ó. E cara, o Coroa caiu, permaneceu. 18% para o Ceará, viu? Era nada, né, Era basicamente. nada. Já chegou a ser 0 ponto pouco. É. E aí, e terminando, que eu acho também, 2% para o Santos. É. Deixa eu ver aqui se o chance de gol atualizou. Acho difícil, tá nada. Isso aí. Tá com 36, não meteram ainda, pô. Nem Mirassol e Vasco ainda, pô. A turma não atualizou nem a terça-feira ainda. Então, Cássio, apresentado os dados da UFMG, Cássio também trouxe aí o de Tristão Garcia, vamos começar pelo Inter, tá? Que é o time que a gente tava. Por que a gente tá destacando tanto a questão dos gols? Tá? Por que a gente tá destacando tanto a questão dos gols? Vamos ao Inter, Cássio. Primeiro ponto, se empatar não adianta, porque ultrapassa só o Vitória, não ultrapassa o Fortaleza. Se o Inter empata com o Red Bull Bragantino em casa, está rebaixado. Então aqui a gente vai precisar contar com a vitória do Inter. Né? A gente vai analisar pela ótica de cada time, tá? O Inter vence o jogo, Cássio. O Inter vai a 44 pontos, ultrapassa Vitória, ultrapassa Fortaleza, ultrapassa Ceará, mas não ultrapassa o Santos, porque não vai tirar 7 gols de saldo, tá? Então a gente coloca o Inter. Isso, inclusive, dá pra dizer, o Internacional não terá calendário internacional em 2026. A gente coloca o Inter aqui na 15ª posição, tá? E o ponto de corte, só para colocar, por isso que eu tô dizendo, é o 14º lugar. Para ele não ser rebaixado, ele vai depender que de 3 jogos, ele vai depender de 2 resultados. O Ceará não pode empatar com o Palmeiras. Se o Ceará empatar com o Palmeiras, o Ceará já ultrapassa o Inter, tá? Porque empata em número de pontos e vai ganhar no saldo de gols. E aí você. Vamos supor que ele perdeu os 2 jogos. Do Vasco e do São Paulo, como perdeu. Sim. 7. Mas vamos supor que fizesse 5. Sim. Teria 10. Ainda seria difícil Ainda pra seria caramba. difícil. O Ceará é muito forte no Não, desempate. é porque ia ter que golear o Bragantino. Não é aqui o foco do gol, tá? Então, se o Ceará empatar, o Ceará ultrapassa. Já matou, se o Ceará empatar, já matou o Internacional. Ou seja, nesse jogo aqui, só a vitória do Palmeiras interessa ao Inter, ganhando no Red Bull Bragantino. Vamos lá. Já foi ultrapassado por Ceará e por Santos. Só pode ser ultrapassado por mais um. Tá? O Vitória enfrenta o São Paulo em casa. Só a vitória interessa. Porque se empatar, não ultrapassa o Inter em pontos. Se vencer, ultrapassa o Inter e aí não tem nada que o Inter possa fazer. E pelo lado do São Paulo, que tem que dar todos os contextos dos jogos, o empate já confirma o objetivo do São Paulo, que é, dessa última rodada, que é ficar em oitavo lugar. Posição. E em relação ao Fortaleza, e é aqui que a gente reforça a questão dos gols. Inter 44. Se o Fortaleza vence o Botafogo, acabou pro Inter. Tá? Não tem o que fazer. Se o Fortaleza empata com o Botafogo, o Fortaleza vai a 44. Se o Inter tiver vencido o Red Bull Bragantino por 1 gol de diferença, o Inter vai ficar com menos 14. O Fortaleza com menos 13. Ou seja, nesse momento o Inter é obrigado a vencer por 2 gols de diferença. Para ficar menos 13 é menos 13. Quanto é que seria o gols pró, Cássio? Tá 41-41. Mas aí o Inter teria que fazer 2 gols, tá? Pelo menos, para ter a chance. Isso e aí o empate só viraria um problema se fosse 3-2 pro Botafogo. Não, teria que ser empate lá, porque senão passa. Teria que ser um 2-2. Me viajei. 2-2. 2-2, que aí teria que ir para se empatasse em gols pró. Caramba, Fred, acho que vai para Já vai para cartão. Acho que vai para cartão. Isso. Veja, confronto direto não é utilizado. Se o Internacional vencer por 2 gols de diferença, só vira um problema se for 2-2. A partir de 2-2. A partir de 2-2 no Rio de Janeiro, tá? Porque para ele vencer por 2 gols de diferença, ele precisa fazer pelo menos 2 gols. Então, vamos considerar aqui que ele agora, para
poder ter um empate no jogo do Engenhão, ele precisa vencer por 2 gols de diferença. Se ele vencer por apenas 1 gol de diferença, ele não tem um empate aqui. Ele tem um empate aqui, desculpa, ele tem um empate contra o Vitória, não tem um empate contra o Ceará, e para ter um empate aqui, ele precisa de 2 gols de diferença. Veja o tamanho do buraco, tá? Eu acho que é Inter se maior meteu. do que o de 2016. Tu tem nenhuma penúltima rodada não de 2016? Posso colocar, tá? Eu tô com a impressão que o Inter tá num buraco maior do que naquele campeonato. Vou trazer aqui a classificação, tá? 2016, 37ª rodada. O Inter, Cássio, em 2016, tinha 42 pontos, tá? Qual a 17º. Ou seja, precisava passar um. O 16º era o Sport com 44 e o 15º era o Vitória Que também com ganhou. 45, tá? Ele não conseguiria, no saldo de gols aqui, veja, ele precisaria vencer e torcer para o Sport empatar, tá? Aí ele conseguiria passar o Sport no saldo, tá? No saldo. Se o Vitória perdesse, ele dificilmente passaria o Vitória no saldo, mas... Vencesse, no caso, né? Não, se o Vitória perdesse... Ah, tá. Mas o Vitória vence o Curitiba fora de casa, tá? Na última rodada... Não, desculpa, essa é a 37ª. Mas na 38ª rodada... Deixa eu ver o que é que acontece. Na 38ª rodada... O Vitória perde em casa do Palmeiras. O Sport vence o Figueirense, tá? Mas o Inter não vence o Fluminense. O Inter apenas empata com o Fluminense. Aqui, pelo menos, ele tem 3 alvos, mas é um pouco parecido o cenário. Tá, Mas ele Cássio? precisava de um. Ele só precisava de um porque ele era o 17º. 17º. Mas também só tinha 2 opções. Mas é melhor o cenário. Era um pouco melhor. Mas assim, o Sport jogando em casa, Veja, se tinha duas contra o opções. Figueirense... Um é de 2, ou seja, ele precisava de 50% de aproveitamento para dar certo. Nesse caso, ele precisa de Mas, 60%. Cássio, Veja, esse ano tá nesse melhor. caso, ele precisa de 66%. Mas esse ano tá melhor. Por um detalhe, Cássio. O Sport jogava em casa contra um time que estava rebaixado nível Sport. Tinha 30 pontos, 30 e poucos pontos. Então, assim, era muito difícil que o Sport não vencesse o Figueirense na ilha. Não foi fácil, não. Viu? Sim, foi 2-0 o jogo. E o Vitória precisaria só empatar em casa com o Palmeiras, que já era campeão, já era campeão há muitas rodadas. O Vitória perde o jogo. Tá? Eu acho que o cenário aqui é melhor, porque ele tem, primeiro, adversários motivados, aqui no caso de Botafogo e São Paulo, e tem o Fortaleza jogando fora de casa. Tá? É um cenário equilibrado, mas eu ainda acho que é um pouco melhor esse ano, apesar de na frieza da matemática não ser, na prática do futebol tá? Então, Cássio, analisamos todo o cenário pela ótica do Inter, tá? Vamos para a ótica do Vitória. Empatou com o São Paulo em casa, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Se empatar com o São Paulo, só chega a 43 pontos e aí já não passa nem o Fortaleza, nem o Ceará por conta do número de vitórias. Ou seja, qualquer conta para o Vitória precisa do resultado sobre o São Paulo. Vamos lá, o Vitória faz 1-0 no São Paulo. Acabou o Inter, tá? Pode esquecer o Inter. O foco aqui vai ser os times de cima. Ele vai a 45 pontos, vira 14º, tá? Ultrapassa o Santos, inclusive. Se o Santos empatar com o Cruzeiro em casa, o Santos já passa de novo o Vitória. Então, esquece aqui o Santos com um empate. Obrigaria o Ceará a vencer o Palmeiras na última rodada. O empate, o Vitória ficaria acima. Obrigaria o Fortaleza a vencer o Botafogo fora de casa na última rodada. Tá? Ele só seria rebaixado se as 2 coisas acontecessem. Ou seja, Cássio, se o Vitória ganha o jogo, ele tem 3 jogos. Tá? Ele tem 3 jogos. Um eu vou até descartar, é muito pouco provável que o Santos perca do Cruzeiro. Mas ele ainda teria 3 jogos e basta que um desses 3 jogos não seja aqui, no caso, vitória do Ceará, vitória do Fortaleza ou empate do Santos. Eu acho que é um cenário
bom pro Vitória, Cássio. Assim, não dá para cravar aqui, porque tudo pode acontecer, obviamente, mas eu fico com a sensação de que se o Vitória ganha o jogo, o Vitória está na Série A do ano que vem, tá? Eu teria medo pelo Fortaleza, pelo que o Fortaleza está jogando? Teria. Repito, a última derrota do Fortaleza foi pro Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro vivo no campeonato e o Fortaleza não mereceu perder. Mas eu acho que daí a vencer o Botafogo é um capítulo a mais do que empatar com o Botafogo, tá? Eu acho que a maior chance do Se Fortaleza... se o Vitória vencer, ele só não ficar, se os dois cearenses ganharem, assim, Eu acho que o passo é muito, muito forte do Vitória, tá? Passo bem importante. A bronca é que podia pegar um adversário completamente desmobilizado, mas tendo um objetivo final. Tipo, o empate, o São Paulo precisa do empate. Sim, sim. E o empate rebaixa o Vitória. E o empate rebaixa o Vitória. Mas tu concorda comigo, Cássio, que se o Vitória vence o jogo... Não, então, se ele vencer o jogo, assim, o cenário com os dois clubes cearenses vencendo nessa última rodada, assim, não é o mais factível, né? Assim, na verdade, assim, mesmo com a bola que o Fortaleza está jogando, a exceção feita ao jogo do Corinthians, embora tenha vencido a partida, o Botafogo, a gente deixou o raio-x da Libertadores para amanhã, e isso porque tem esse Cruzeiro e Botafogo que influencia um pouquinho aqui. Eu preciso assim, ter uma certeza de como será o Botafogo. Eu vou explicar, Cássio. Eu vou explicar agora quando a gente chega no Fortaleza, para unificar, porque é muito mais importante explicar o Botafogo pela ótica do Fortaleza. Mas é porque isso faz... Mas isso tá entrelaçado, é por isso. Por isso que eu vou chegar então no Fortaleza e a gente traz essa questão do Botafogo que até acabou de chegar o superchat, tá? O Fortaleza está fora da zona de rebaixamento. Ou seja, ganhou, resolve, tá? Então aqui não tem nem o que discutir. Se você está fora da zona de rebaixamento, só vamos fazer cálculo para o Fortaleza empatando e perdendo. Não vamos fazer cálculo com o Fortaleza ganhando, porque ninguém precisa disso. Se empatar, ele ultrapassa o Ceará. Mas está desprotegido de um empate entre Ceará e Palmeiras. Tá? Se ele chegar aos 44 pontos, o Ceará chega aos 44 pontos, o saldo continua prevalecendo. Ele indo a 44 pontos, ele só perde a vaga se o Vitória vencer o São Paulo ou o Inter vencer o Red Bull Bragantino por 2 gols de diferença. Tá? Se o Fortaleza empata, o saldo fica menos 13, ele vai a 44. Se o Ceará empata contra o Palmeiras, o Ceará ultrapassa ele. Se o Vitória vence, o Vitória ultrapassa ele. Se o Inter vence por 1 gol de diferença, o Inter faz menos 14 e não ultrapassa. Se o Inter vence por 2 gols, faz menos 13. Menos 13 com menos 13 empata, vai em gols marcados. O Inter, que está empatado com o Fortaleza nesse momento, teria pelo menos 2 gols. Só não ultrapassa se o empate aqui em questão for de 2-2 para cima. Chegou um superchat de Barreto, tá? Pode trazer para a tela, Márcio. Ele diz algo que é uma meia-verdade, tá, Barreto? Eu vou te explicar por quê. Ele falou o seguinte: se o Botafogo perder para o Cruzeiro, ele chega na última rodada sem chance de Libertadores direto. Por que uma meia-verdade, Barreto? Ele chega na última rodada sem chance de ser quinto colocado. Sim. E hoje, a vaga na Libertadores para a fase de grupos vai até a 5ª posição. Porém, ele continua brigando pela 6ª posição. E digo mais, se ele vencer, ele será 6º. Se vencer, será 6º. Se ele perder do Cruzeiro e vencer, será 6º. Aconteça o que acontecer. Com Bahia, porque o jogo é Bahia e Fluminense, tá? Então, se for vitória do Fluminense, ele passa o Bahia. Se for empate, ele passa o Bahia. Se der Bahia, ele passa o Fluminense. Exatamente. Esse é o desenho, tá? Desse jeito, tá? Nesse cenário, sendo o 6º colocado, o Botafogo ficaria na espera de ou Cruzeiro ou Fluminense conquistar a Copa do Brasil. Lembrando que Cruzeiro está de um lado da chave. Cuja final vai ser dia 21 de dezembro. O Cruzeiro está de um lado da chave, faz a semifinal contra o Corinthians, e o Fluminense está do outro lado da chave e faz a semifinal contra o Vasco. O Cruzeiro é o favorito de um lado e o Fluminense é o favorito do outro. Significa que vai classificar? Óbvio que não.
Mas é claro que o Botafogo vai lutar pela sexta posição. Primeiro, ao contrário do que a gente viu em outros anos, os treinadores, os jogadores, todo mundo está falando muito sobre conseguir a vaga para a fase de grupos. Por quê? Porque, primeiro, a pré-Libertadores é Tá matando muito pro time primeiro, brasileiro. é uma loteria. Você pode pegar times mais frágeis, como o Bahia pegou nessa temporada 2025. Tá? Acho que foi Danúbio e foi River ou foi Danúbio? Me fugiu do Ceará. E o time de Chumaceiro The e o Strongest. The Strongest da Bolívia, tá? Foi uma Foi pré-Libertadores. Boston River, Boston né? River. Eu falei River, né? Boston River do Ceará e o The Strongest. Não, do Uruguai, pô. Boston River do Uruguai e o The Strongest da Bolívia, tá? Mas o Boca Juniors disputou essa mesma pré-Libertadores. A gente viu aquele Barcelona de Guayaquil que eliminou o Corinthians nessa pré-Libertadores. Então, assim, tem um grau de dificuldade considerável, um choque de datas que não está nem previsto no calendário do futebol brasileiro, um inferno de datas já com Série A rolando, porque a Série A começa 28 de janeiro, ou seja, Botafogo, Fluminense e Bahia estão fazendo o que podem para tentar evitar a pré-Libertadores. Então, há um objetivo. Se esse jogo fosse no Castelão, aí, meu amigo, eu acho que era muito pró-Fortaleza. Mas dentro do Engenhão, na última rodada, eu acho que é difícil, tá? Eu acho que é difícil. Então, esse é o desenho, Cássio, do Fortaleza, tá? Esse é o desenho do Fortaleza. E agora a gente vai pro desenho do Ceará. E aí tem um superchat. O de Ceará passa pelo que ele vai fazer, mesmo. E aí tem um superchat, mas que chegou um pouco antes. Deixa eu localizar aqui, tá? O superchat de Felipe Vieira. Que ele faz o seguinte: vocês fizeram uma análise se o Fortaleza der o X, que seria o maior capítulo. E se for o contrário? Felipe, se for o contrário, é a história desse campeonato. É um rebaixamento do Fortaleza. Não é um capítulo histórico da rivalidade. Se até fosse o clássico agora, aí poderia ser o maior clássico, o maior peso, seria o maior clássico da história. Se fosse agora, seria o maior clássico da história. Mas, se acontecer do Ceará ficar na Série A e o Fortaleza ser rebaixado, o torcedor do Ceará vai tirar sua onda, e aí vai cair primeiro vai ser, ó. Assim, vai cair essa barreira do Fortaleza não ser rebaixado, mas não tem a vergonha do Fortaleza, é uma vergonha institucional do Fortaleza. Não é uma vergonha relacionada à rivalidade com o Ceará. Seria um rebaixamento jogando Libertadores. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Com quase 400 milhões de orçamento. Não, e os dois desfechos aqui é uma vergonha institucional. Fortaleza leva com ele. E mais do que uma vergonha, Fortaleza vai precisar de uma reengenharia financeira, assim, que não sei nem se está preparado para encarar, por tudo que o Fortaleza viveu nos últimos anos. Então tem uma questão muito diferente. Voltando aqui para a matemática, Cássio. Se o Ceará vencer, obviamente, escapa, mas vamos para o empate com o Palmeiras, tá, Cássio? Vamos para esse empate com o Palmeiras, que é um resultado bem factível, tá? Bem factível. Se ele empatar com o Palmeiras, ele está protegido do empate entre Fortaleza e Botafogo e está protegido da vitória do Inter sobre o Red Bull Bragantino. Então, se ele empata com o Palmeiras, ele só vai ser rebaixado se Fortaleza e Vitória vencerem seus jogos. Tá? É o único desenho que rebaixa o Ceará se ele empatar com o Palmeiras. Tá? Se ele perder do Palmeiras, aí ele fica vulnerável a um empate do Fortaleza, mas continuaria precisando de uma vitória do Vitória e aí também entra o Internacional na conta. Então ele teria... Se ele perde o jogo, ele fica vulnerável ao empate do Fortaleza e a vitórias do Vitória e do Inter. Ou seja, ele pode ser ultrapassado por 1. Então ele só teria aí uma margem muito pequena. Tá? Mas enfim, se 2 resultados acontecerem, ele está rebaixado. Tá? 2 dos 3.
Tem um outro desenho que a gente não fez, Cássio, sobre o Fortaleza, que é importante. E se o Fortaleza perder do Botafogo? Ele está protegido pelo empate. Então, assim, mesmo que ele perca do Botafogo... Se ele perder, ele torce. Na verdade, o torcedor do Fortaleza larga assim. Se Vitória e Inter não ganharem, o Fortaleza está na primeira está divisão. na primeira divisão. Então, assim, o torcedor do Fortaleza tem que assistir mais o jogo do Vitória. A questão é que se um ganhar, obriga o Fortaleza a ganhar. Isso é muito louco, veja. Se ele perder... Desde que o Inter ganhe por 2 gols de diferença. Se não, o empate serve. Sim. Não, mas a gente tá falando se perder, Fred. Não, se perder, sim. Não, porque, porque você falou assim, se um ganhar, obriga o Fortaleza a vencer. Não, mas a conta era do Fortaleza perdendo. Mas é porque depois você falou, se um ganhar, obriga o Fortaleza a vencer. Não, com o Inter ele poderia ter um empate, desde que o Inter só vença por um gol de diferença. Mas no cenário do Fortaleza perdendo, e obviamente nenhum dos dois vencedor ele escapa. A gente tava falando, eu acabei me confundindo, porque... Diga aí. Não, porque a gente tava debatendo... Eu tava debatendo o Fortaleza perder. Pronto, eu comentei em cima disso. Aí depois de eu ter mostrado os dois cenários, você falou, para resumir, se um deles ganhar, o Fortaleza precisaria ganhar. Eu corrigi. Se um deles ganhar, o Fortaleza, ele até pode empatar, desde que a vitória do Inter não seja por um gol de diferença, tá? Os números na mesa são esses, tá? Os números da mesa são esses. E aí, Cássio, vamos fazer algumas perguntas agora subjetivas. Passou a parte objetiva. Passou a parte objetiva. Subjetivo. Qual a missão mais difícil só dentro do próprio jogo? Tá? Qual é o jogo mais difícil de vencer desses 5 que estão na tela? Para mim é Fortaleza contra o Botafogo. Sim, é o do Fortaleza. O jogo mais difícil. O único fora de casa. Então já começa daí. E dos mandantes, o do Ceará. Mesmo com o Palmeiras já vice-campeão, mesmo com tudo que a gente já falou. Não. Na rodada passada, quando faltavam 2 jogos, eu cheguei a comentar isso. O time levou uma porrada dessa Libertadores, né? Foi lá e meteu 3-0 no Atlético Mineiro. Com um homem a menos desde o primeiro tempo. Eu cheguei a falar algo em um dos programas passados. A esperança do Ceará, assim, de não se ver em colapso, era antes da derrota para o Flamengo, tá? A esperança do Ceará de não se ver em colapso, ela se baseia unicamente na teoria de que o Palmeiras não vai querer o jogo. Porque se a gente partir para a teoria de que o Palmeiras vai querer o jogo, o Ceará é o maior favorito ao rebaixamento. Se partir para a teoria de que o Palmeiras vai querer o jogo. Tá? Ele vai depender muito aqui. Mas veja, ele não é porque ele não é o 16º. Não é o 10º. Porque tipo, ele perdeu o jogo. O Fortaleza pode perder o jogo. Pode perder o jogo. Tá? Isso veja, mas Aí o Fortaleza. Veja, no fim das contas, pro Ceará cair, o Fortaleza. Se ele perder. Se ele perder. Se ele perder, o Fortaleza perdeu o jogo, não é um absurdo. Não é. O Vitória empatar não é um absurdo. O Vitória não vencerem também não é um absurdo. Um deles, né? Porque aí ele precisaria que 2 acontecessem, né? Então um só acontecer não atinge ele. Tá? Não é um absurdo, não. Assim, não. Qual é o mais fácil, Cássio? O Santos está ali fazendo figuração, ele largou, né? Porque o Santos a gente vai considerar o mais fácil, né? O Cruzeiro deve ir com o time reserva e o Santos está jogando um pouco melhor. Ele tá, é bom avaliar o Santos, desculpa, para não ser o CSA da Série C, né? Que a gente falou de repente, pá, o CSA quando caiu, a turma, como assim, pô? Esse time tava brigando para passar de fase e foi rebaixado. É porque o cenário do Cruzeiro, a rodada é domingo e na quarta-feira já tem Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Sim. Veja, o Cruzeiro vai pegar o Botafogo, a chance vai ser no máximo 4º lugar, tende a ser 3º, mas pode ser no máximo 4º lugar. Não pode ser mais vice-campeão. Assim, esse jogo na Vila Belmiro não representa absolutamente nada. Nada. Caio Jorge querendo artilharia, mas mesmo numa dessa... Não, vai nem jogar. Tá. Não vai ser nem escalado. Então, ou seja, já fizemos a ressalva do Santos. Excluindo o Santos, a situação... Caramba, eu fico olhando assim, tem hora que eu acho que é o Vitória. É foda, né? Mas achando Vitória pelo Vitória do Barradão, ganhando o jogo, isso. assim, porque eu acho que se vencer o jogo, eu acho que, como a gente falou, algum resultado vem ali.
Veja, eu tô vendo muito aí, sabe, um duplo 44 dos cearenses, tá? Um 45 do Vitória. E E aí aí sobrou pro Fortaleza. seria Inter e Fortaleza. Não sei se o Inter vai vencer por 2 gols o Red Bull, não sei se vence. Eu acho que passa muito por aí. Mas se Tá? isso Mas aí acontecer- já se acontecer Não, já mas se acontecesse, ele só terminaria em 17º. é verdade, é verdade. Tá. Cássio, eu vejo o Vitória. É porque basta falhar um jogo, né? Você vem bem no Barradão, falha um jogo. Eu acho a situação do Vitória um pouco melhor que a do Fortaleza. Eu preferia estar na pele do Vitória. Pronto, para responder dessa forma. Vou me colocar aqui. Vamos só pontuar uma. Levou um 4x0, tá? Levou um 4x0, Não, mas não. quando levou um 8, foi mesmo que nada. Ganhou do Atlético. Foi mesmo que nada. Barradão lotado e venceu. Então, assim, tomar Não, uma porrada. não. Do campo pra fora, eu acho que não vai mudar nada. É. Eu acho que o 8x0 do Flamengo ensinou isso. Isso. Mas a vitória sobre o Atlético Mineiro, a gente sempre pondera. Pra quem assistiu aquele jogo. A última bola foi do É. Atlético, o cara perdeu um gol Isso. assim. Mas aí do Fortaleza hoje também foi. Do Corinthians. Não, passou. mas ali o goleiro do Fortaleza defendeu. Sim. A Vitória Atlético, o cara do Atlético simplesmente perdeu o gol. Mas logo depois da defesa do goleiro, o escanteio seguinte, o cara cabeceou sozinho da pequena área pra Foi, fora. teve esse lance também. Tá? Então, Cássio, veja só. Se eu fosse escolher, mas aí eu penso muito na lógica do meu time, porque aqui pro Fortaleza a gente tem que pensar no que o Palermo tá fazendo. O que o Palermo tá fazendo venceu o Bahia fora. Tá? Sem Barreiro, sem Herrera. Chatinho. Essa de Barreiro, Cássio, tá tendo uma certa polêmica, viu? Não teria o terceiro amarelo, não. É melhor a gente não cravar. Eu vi que alguns. Quem acompanhou pelo Flashcore viu, todos eles são o mesmo mecanismo, né? Pelo Flashcore. Um amarelo pra ele. O amarelo foi dado. Não, o amarelo teve pra ele. Os aplicativos deram um terceiro amarelo. Mas não está confirmado. Então eu tudo não bem. vi notícia. Pode estar e pode não estar. Eu vou deixar Certo. essa dúvida em aberto. Tá? Adelson Vanderlei, lembra? Lembro. Dessa. Então, Cássio, Era um gerente de futebol. Antes dos aplicativos, ele era tudo no papel ali para não ter perigo. o que eu quero dizer é o seguinte: o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino fora e venceu o Bahia fora. Nessa sequência. Tá? Bateu o Bahia na Fonte Nova é uma das tarefas mais difíceis do campeonato, estatisticamente falando. Tá? Bateu o Botafogo no Engenhão também. Mas o time acaba de vir né, de uma grande vitória sobre o Bahia. Mas aí a gente também está dentro da lógica de que o Botafogo sabe dessa necessidade do Fortaleza. Tem um treinador que vai estar testado para isso aí. Não é o Fortaleza jogando com a condição de que pode ganhar o jogo. É o Botafogo tendo a consciência de que o Fortaleza vai precisar se expor em algum momento da partida. Não é mais franco atirador, né? Agora é desespero pela permanência. Ainda que durante pelo menos o primeiro tempo não vai ser desespero, claro. Se eu tivesse que escolher para o meu time estar em um cenário aqui, eu escolheria Vitória. Eu vou desconsiderar o Santos, tá? Não, eu escolheria o Ceará, pô. Eu escolheria Vitória ou Ceará. Eu escolheria o Ceará. Escolheria o papel de Ceará, né? Como é? Eu gosto da linha de que você não tá, como você mesmo falou, que você não tá, o cara do Vitória vai estar ali, ó, que você tá olhando pro lado. Assim, isso eu acho que atrapalha demais. Mas lembra aquele debate, eu, tu e Cauê, que vocês falaram? É melhor o Inter ganhar do Santos. Eu disse, não era melhor. Tava morto sem aquele empate. Tava 40 aqui agora, sem esse pontinho. Veja, mas na verdade esse cenário nem chegou a acontecer. O Internacional tava vencendo o jogo e cedeu empate. Engoliu o Santos. Engoliu naquele primeiro tempo aí, cedeu empate. Então, na verdade era pro Inter estar com 43 aí. Mas eu tô dizendo aqui naquele debate, desde ali eu disse, na frieza é melhor ficar na zona de rebaixamento e puxar o Inter, tá? Porque muita cara de time rebaixado, tá? Então é isso.